Então tá, pessoal. Vamos começando essa aula de arquiteturas avançadas. Hoje nós vamos começar a falar sobre pré-fetch, pré-busca de dados, tá? Então vão ser duas aulas de pré-fetching. Essa primeira aula a gente vai abordar mais software pré-fetching, tá? Mas a gente também vai falar algumas técnicas aqui de hardware também, tá? Ou assistida por hardware, tá? Legal. Então, assim, a gente quer falar sobre prefetching, mas é importante a gente entender o conceito, né? O que envolve fazer o prefetching. Então, o prefetching, ele se contrapõe com o fetch por demanda, né? O fetch por demanda é aquele fetch que é gerado automaticamente pelo processador durante a execução normal do código, tá? Então, o código está em execução, bonitinho, e quando ele quer fazer um load store, acontece os fetches por demanda, tá? Então, uma estratégia simples, a gente não está especulando nada, a gente não está prevendo coisa alguma. Bom, agora quando a gente move e a gente começa a introduzir o prefetching, aí nós vamos começar a prever qual endereço vai ser utilizado no futuro pelo processador. Então, a gente quer tentar adiantar a busca dos dados, tá? Então, assim, a ideia aqui vai ser buscar o dado antes que o programa requisite ele, né? Antes de ser necessário para o programa, o dado já esteja na memória cache, tá? Então, a ideia é a gente diminuir ou passar a ilusão para o usuário de que a memória tem uma latência menor, né? Por que que ele vai ter essa ilusão? Porque a gente já trouxe da memória principal para a memória cache o dado, o endereço, antes mesmo do programa pedir, tá? E isso envolve dois conceitos principais, tá? Que é a precisão, né? Então, nós queremos prever com precisão qual é o endereço que eu vou precisar, e eu quero fazer essa busca do dado cedo o suficiente, né? Ou seja, cedo o suficiente para que a pré-busca seja feita em frente à latência de memória principal, traga para a cache, e assim que chega na cache, aí sim o dado pode ser acessado pelo programa, tá? Então, se a gente conseguir orquestrar para que o dado chegue poucos ciclos na cache antes que o programa precise do dado, nossa, isso seria fantástico, né? Porque aí a gente escondeu toda a latência de memória, tá? Então, a gente quer fazer cedo o suficiente, mas a gente também não quer fazer cedo demais, né? Eu não posso pesar na mão, né, e fazer assim, olha, vamos pensar na linha do tempo, né? Então, aqui o tempo. Vamos pensar que um dado vai ser utilizado no ponto X, né, do tempo. Então, se a latência de memória, né, tem uma demora aqui, eu gostaria de fazer o pré-fetch nesse ponto aqui. Agora, se eu trouxer cedo demais, se eu trouxer muito antes no tempo, pode ser que o dado, né, então eu vou enfrentar a latência da memória. Agora, o dado vai ficar esse período todo esperando na memória cache. E pode ser que nesse período o dado seja expulso da memória cache. Então eu não quero trazer cedo demais, eu quero trazer just in time, sabe? Assim, na hora certa, tá? Essa que é a ideia. Bom, se eu conseguir fazer esse pré-fetch, né, essa pré-busca, nós podemos até mesmo eliminar faltas de dados compulsórios, que são aqueles dados que eu nunca acessei antes e quando eu acesso eles estão na cache, tá? Então, assim, será que a gente consegue eliminar todos os cache misses? Bom, aí vai ter problemas quanto à capacidade, a conflitos no conjunto associativo, né? Problemas de coerência de cache também, tá? Então, todos vai ser difícil, tá? Mas a gente quer eliminar a maior parte dos misses possíveis, tá? De acordo com a geometria da minha memória cache. Legal.
Então, vamos avançando um pouquinho, né? Então, assim, as principais questões que a gente vai tentar responder, né, ou pensar, as principais preocupações que nós temos é qual endereço que nós vamos buscar, tá? Quando que a gente vai buscar aquele endereço? Então, quão cedo eu vou conseguir fazer, né, essa busca? Onde nós vamos armazenar ele? Então, assim, eu vou colocar o dado que eu fizer pré-busca, eu coloco na cache, ou eu vou colocar em uma estrutura auxiliar, uma cache só de dados pré-buscados. Não sei, né? A gente pode pensar em outras alternativas. Tá? Tá. E como que a gente vai fazer isso? Então, a gente pode fazer por software ou por hardware, né? Ou ainda pode ser alguma coisa software e hardware. Ou pode ser baseado num perfil de execução, né? Então, tem várias técnicas aqui, a gente quer discutir elas, tá? Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar focar mais na parte de software, tá? Execution-based e cooperativo. Tá? Então, algumas perguntas aqui já vão ter uma resposta muito simples, que é, se eu estou fazendo uma pré-busca por software, onde eu vou armazenar vai ser na estrutura tradicional que eu já tenho. Então, vai ser na memória cache ou no banco de registradores. Tá? Então, eu não estou propondo uma mudança drástica no hardware. Então, o onde fica resolvido. O quando, bom, o quando e o qual, aí a técnica vai ter que pensar quando fazer. Tá? Então, sobre software prefetching, né, a ideia do compilador ou o programador, né, colocar as instruções no código, instruções de pré-busca, ele surge basicamente ali no ASPOS de 92. Tá? E basicamente a gente consegue pensar em dois tipos de software prefetching. Tá? O software prefetch que faz o binding ou que faz non-binding. Tá? O binding seria o seguinte, eu carregar o dado para dentro do banco de registradores. Então, quando eu faço uma leitura de dados, eu estou fazendo um binding. Então, imagina só, eu vou acessar um vetor de dados. Tá? Então, enquanto eu estou processando a primeira posição, imagina que eu começo a fazer pré-buscas de algumas posições mais à frente. Então, essas buscas eu poderia fazer com loads tradicionais, sabe? Então, se eu estou usando loads tradicionais, eu estou fazendo um load para dentro do banco de registrador. Então, a gente está usando uma técnica de software prefetching que faz binding. Tá? Então, é legal, porque eu não preciso de uma instrução especial para fazer prefetching. Não, eu só faço load. Tá? Bom, o problema são, eu estou utilizando registradores. Então, registradores, ele faz parte os registradores, né, o banco de registradores, ele faz parte da hierarquia de memória, né? Ele é o primeira memória mais próxima do processador de altíssima velocidade. Então, eu estou ocupando essa memória de altíssima velocidade para trazer dados especulativamente, né? Tem outras questões. O que acontece se tiver uma exceção? Né? Por exemplo, uma falha de segmentação, porque eu estou acessando um load de uma posição errada de memória, que a página não foi alocada para o meu programa, né? Pode gerar uma exceção. Então, eu vou ter que pensar como lidar com isso também. Tá? Bom, eu vou ter que também pensar o que acontece se outro processador, se eu tiver no código paralelo, se o outro processador modificar o dado antes de eu utilizar, né? Então, essa questão de manter a consistência do código, né? O programador vai ter que se preocupar também. Tá? Agora, quando a gente fala de non-binding prefetching, né? Ele é um prefetch que ele traz os dados para dentro da cache, mas ele não traz, é um load especial, né? Então, imagina só, eu tenho tentar desenhar alguma coisa aqui, eu tenho o CPU, né? Eu tenho a cache de nível 1, né? Eu vou ter, sei lá, a cache de nível L2,
e a memória RAM. Então, o que acontece nos loads tradicionais? Bom, quando eu faço um... Opa, deixa eu voltar aqui. Quando eu faço um load, né, eu vou até o nível que eu acho o endereço de memória, né? Então, vamos supor que é só na memória de RAM, né? É onde eu encontrei aquele endereço, e eu trago ele e instalo no banco de registradores, né? Maravilha. Agora, quando a gente está fazendo essa instrução de prefetch, tá? A ideia é diferente. Eu vou procurar um endereço no nível que for necessário, mas aquele dado ele vai ser instalado, sei lá, na L2. Então, seria um prefetch de L2. Tá? Ou poderia ser um prefetch de L1, então ele seria instalado na L1. Tá? Então, a ideia é diferente. Ele não vai retornar para o CPU. Isso daqui não vai acontecer, esse retorno. Tá? Então, é uma instrução diferente das que a gente está acostumado a fazer o load store. Né? Bom, se algum outro processador fizer uma escrita, tá tudo bem, porque as caches são coerentes. Esses prefetches, né, eles têm que ser tratados de forma diferente de uma leitura, né? Pelo menos nessa questão de retorno para o CPU. Mas também a gente pode mudar arquiteturalmente para que ele tenha um comportamento diferente, quanto à prioridade, por exemplo. A prefetch vai ter menor prioridade do que um load, né? Poderia ser uma política válida, tá? Maravilha. Agora, o que acontece é o seguinte, né? Para eu fazer o non-binding prefetching, eu preciso mudar a ISA do meu processador, tá? Então, é uma mudança que envolve não só o software, mas também a arquitetura. Tá? Então, assim, a gente poderia fazer, sei lá, se eu estou acessando, né, fazendo, acumulando a soma de dois vetores, né, multiplica e acumula, desculpa, né? Estou fazendo multiplicação e acumulando numa variável, eu posso adiantar os acessos aos próximos elementos do vetor, né? Então, eu estou computando i, eu já estou trazendo i mais 8, né? Já estou esquentando a cache com esse dado. Quando a gente está fazendo, sei lá, acesso a ponteiros, né, lista encadeada, nesse caso, no segundo caso, a gente pode trazer o next, ou a gente pode trazer o next do next do next, né? Então, seriam essas maneiras da gente fazer a pré-busca, né? E aí, olha só que interessante, aqui começa aquela discussão de quando, né? Porque no período que eu estou calculando o iésimo elemento, né, eu estou trazendo 8 elementos à frente, né? Então, eu estou adiantando 8 iterações, né? Então, eu estou trazendo o dado que eu vou precisar daqui 8 iterações, estou trazendo agora. Quando a gente está trabalhando aqui com os ponteiros, algo parecido está acontecendo. Eu estou trazendo o próximo elemento, ou eu estou trazendo 1, 2, 3 elementos à frente. Lembrando, né, que a gente está trazendo o segundo e o terceiro, né? Aqui eu só estou trazendo o oitavo elemento. Aqui eu estou trazendo 3 elementos sempre. Então, o que pode acontecer é o seguinte, né? Quando a gente está trazendo 3 elementos do next, nós temos, assim, várias vezes a gente... Então, vamos lá. A gente trouxe o elemento A, o B e o C. Quando a gente iterar novamente, a gente vai estar trazendo o B, o C e o D. Então, a gente está fazendo várias consultas para esses camaradas que ele já trouxe de novo, de novo, de novo. Tá? Esse é um ponto. Mas tudo bem, ele vai dar um cache hit e o prefetch não vai descer para a hierarquia de memória. Outro ponto é, eu estou trazendo 3, 4 elementos à frente, né? Então, qual que vai ser o melhor para ser feito? Trazer um elemento à frente ou trazer 4 elementos à frente, 3 elementos à frente? Bom, tudo vai depender da quantidade de trabalho que eu faço aqui com cada dado. Então, se esse work for muito rápido,
olha, então acho que é melhor eu trazer vários dados, porque eu estou consumindo essas linhas de cache muito rapidamente. Agora, se o work é bem demorado, eu não preciso ter tanta pressa assim, né? Então, tudo depende da quantidade de trabalho que eu tô realmente fazendo. Tá? Tudo bem. Então, assim, né, mais sobre o software prefetch, né? Ele tende a funcionar bem para padrões regulares de acesso, né? Então, quando eu estou acessando um arranjo, que seja um vetor, uma matriz, nesse caso costuma ser o que funciona melhor, porque é um padrão regular, né? O programador consegue prever melhor o que vai acontecer. Agora sim, a instrução de prefetch, ela utiliza a largura de execução do processador. Então, se o processador tem uma largura 4, né, agora ele está usando uma largura 3 de instruções úteis, porque o prefetch ele não é uma instrução útil no sentido de que ele não está fazendo a soma, né, não está fazendo uma operação de verdade no processador. Quão cedo efetuar o prefetch? Bom, depende de muitas questões, né? Depende de qual a latência da hierarquia de memória e depende de onde aquele dado está. Se eu estou trazendo dados do último nível de cache para o primeiro nível de cache, ou se os dados estão indo na DRAM realmente. Então, eu vou ter que fazer alguns testes para determinar isso. Então, a distância do prefetch, né? Quão longe eu quero trazer, né? Ele depende também da implementação de hardware, depende de quantos acessos em paralelo a minha memória vai suportar, tudo isso, né? E nota que eu posso fazer um fine tuning, né? Que é escolher os melhores parâmetros de latência de memória para aquele tamanho de cache e tudo mais, e ele vai funcionar naquela máquina. Quando eu mudar de computador, já não vai funcionar mais. Tá? Tá. Então, assim, a gente pode tentar trazer dados muito, muito à frente, mas eventualmente a gente pode ter um salto no meio, né? Então, e aqueles dados que a gente estava trazendo a priori não vão ser mais utilizados. Bom, a gente precisa de uma instrução de prefetch, em especial na ISA, ou em algumas arquiteturas não, a gente pode usar um load. Por exemplo, lá no MIPS, o registrador 0 é sempre escrito 0, é hard-coded, né? Então, a gente poderia pensar em fazer um load para o registrador 0. Né? E toda vez que eu faço um load para o registrador 0, o registrador não vai mudar de valor, vai continuar sendo 000, mas as caches foram esquentadas com aquele dado. Muito bem. Ou ainda, né, um exemplo aqui seria a instrução de data cache block touch, né? Então, ele toca na linha de cache, né? Muito bem, muito bem. Então, esses são alguns problemas, né, do software prefetch. E é interessante que se a gente olhar, eu peguei aqui o manual do processador x86, tá? Esse daqui, eu não me lembro exatamente qual que foi, mas eu acredito que foi do processador SandBridge, que eu peguei o manual. Tá? E o que é interessante é o seguinte, que existe a instrução de prefetch, né? E esse prefetching, ele tem níveis, né? Então, tem o T0, o T1, T2, tá? E o NTA. Então, o nível 0, ele tem um comportamento no Pentium 3, outro comportamento no Pentium 4 e nos processadores Xeon, né? No T1, a mesma coisa, né? Então, então, o T0, né, ele faz o prefetch de dados em todos os níveis da cache, todos os níveis da hierarquia. O T1 só faz prefetch para o nível 2, né, e para o nível maior, tá? Seria o last level cache. Então, o T2 também faz para o nível 2, né? Tá. E então né, o que a gente percebe aqui é que
uma instrução para uma família de processadores pode mudar o significado dela para uma outra família de processadores. Tá? Então, isso é interessante a gente notar. Tá? Então, o código que eu fiz, otimizei para um processador, quando eu mudar de processador, eventualmente eu vou ter que mudar para otimizar aqui para aquele novo núcleo de processamento, nova microarquitetura. Beleza. Então, assim, onde que o compilador vai inserir as instruções de prefetching, né? Então, se a gente deixar a cargo do compilador para ele fazer isso, ele vai ter que pensar, bom, onde que eu vou fazer, né? Eu vou fazer dentro do laço de iteração, eu faço i iterações à frente, né? E o que que acontece se eu não executar i iterações, né? Então, essas instruções de prefetch, teoricamente, elas não poderiam causar exceções, né? Se eu tocar em algum pedaço de memória que não pertence a esse processo, eu simplesmente ignoro, tá? Aí a gente pode pensar, tá, eu vou fazer um prefetch para cada acesso de leitura, né? Ou eu vou fazer um prefetching a cada linha de cache. Eu acho que a cada linha de cache faz mais sentido, né? Então, se eu estou percorrendo uma linha de cache, todos os elementos da linha de cache, eu não preciso fazer um prefetch de todos os elementos. Eu só preciso tocar numa linha de cache, e depois toco na próxima linha, e assim por diante, tá? Só que fazer isso não é tão fácil. Eventualmente, vou ter que ter um if lá dentro do meu laço de repetição, por exemplo. Tá? Agora, sim, o que seria interessante é se eu soubesse quais são as leituras que têm mais suscetível à falta de dados. Essas leituras que seriam as ideais para eu fazer o prefetch. Porque, assim, eu não quero fazer a pré-busca de um dado que é sempre um cache hit, né? Então, uma ideia aqui de usar compiladores é o compilador não descobrir tudo sozinho, mas a gente executar o código, né, uma vez com uma entrada qualquer e criar um profile daquele código. O profile ele vai identificar onde teve cache misses. Bom, com esse profile em mãos, a gente compila de novo, auxiliado com esse profile, e aí o compilador sabe colocar prefetchs nos momentos certos, né? A questão toda é que se a entrada mudar radicalmente o que acontece no código, ou seja, se né, os parâmetros de entrada do meu código ele não for representativo para todas as entradas que eu venha a executar no futuro, pode ser que a gente está fazendo prefetch de coisas que não são realmente úteis. Então, assim, a gente pode eventualmente até fazer o profile e determinar a probabilidade de uso de cada uma das distâncias, porque eu vou fazer a pré-busca a 100 instruções antes, eu vou fazer a pré-busca logo que eu começo a iniciar o programa, lá no main, quando que eu vou fazer essa pré-busca, né? Então, isso é importante, tá? A gente pensar também. E nota que isso costuma ser uma luva muito ajustada, né, para cada processador, porque dependendo da política de replacement de cache, de linhas de cache, né? Então, de remoção de linhas de cache, substituição de linhas de cache, pode ser que um certo load ele era sempre miss, e quando eu executo num novo processador, ele não é sempre miss, né? Porque aquele dado agora, com a nova política, está melhor, né? Ele não causa tantos misses. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá? Beleza. Então, em contraponto ao software prefetching, né, a gente poderia pensar no hardware prefetching. Tá? O hardware prefetching, só para dar um gostinho, né, a gente vai falar mais na aula que vem, é sobre inserir um hardware especializado para ficar observando todos os loads que estão acontecendo.
ou todos os cache misses que estão acontecendo. E ele vai aprender alguma coisa, ele vai tentar aprender qual que é o padrão de misses. Então, olha, a cada 3 acessos aqui, o quarto é miss. 3 acessos, o quarto é miss. Opa, pera lá, então eu começo a prever, né? Então, assim, esse hardware, né, ele já pode ser bem conectado, bem ajustado a essa hierarquia de cache, tá? Ele, teoricamente, não tem nenhum problema de portabilidade de código, porque ele é transparente ao programador. O programador não sabe se ele existe ou não. E ele vai tentar auxiliar, né, a agilizar a execução, tá? O hardware, então, ele né, teoricamente, ele não vai desperdiçar largura de banda, largura de execução, né, de instruções. Então, eu não preciso, o meu código não ficou maior porque eu tenho hardware prefetching, né? Então, ele tem um contraponto bem interessante quanto ao software, tá? Agora, ele vai consumir mais energia, o meu processador agora vai consumir mais energia, porque tem esse pedaço de hardware a mais, tá? E vai ser mais complexo também, tá? Então, mais complexo significa mais caro, né? E em alguns casos, o software pode ser mais eficaz. Então, vamos falar um pouquinho sobre um prefetcher baseado em execução, tá? Em execução do código, tá? Então, assim, a ideia aqui é pré-executar um pedaço do código apenas para fazer o prefetch de dados. Ele é diferente do profile-based, tá? Esse daqui é execution-based. Tá? Então, o profile eu pré-executo, obtenho anotações e eu instrumento meu código. O baseado em execução, eu vou tentar fazer uma execução das partes que causam cache miss do meu código, fazer uma pré-execução daquele código enquanto o código real está em execução. Tá? Então, a ideia é o seguinte, se eu tenho um trecho de código que leva a cache misses, o que eu poderia fazer é pegar esse trecho, jogar numa thread que vai fazer execução especulativa, e essa thread ela vai estar esquentando a minha cache. Então, assim, eu não preciso fazer a parte do cálculo pesado, né? Imagina lá que estou fazendo uma modelagem numérica, sei lá, de escoamento de fluidos, né? Que é bem comum. Então, eu não preciso fazer a parte do cálculo de divisão, ponto flutuante, não sei o quê. Não faço isso. Eu faço somente a execução do código dos loads e stores, né? Na verdade, store não, somente loads, né? O store eu não faço porque senão eu estaria modificando, né, a consistência do meu código, né? O meu código ele ia perder a consistência. Então, não é isso, né? Não ia mais seguir a semântica do programador. Né, por aí. A ideia é adiantar os loads, só que através de uma thread especulativa. Tá? Então, essa thread especulativa, ela poderia executar em outro processador, outro núcleo, né? Ela pode executar como um programa diferente, ou como, quer dizer, um programa diferente não faz sentido, porque a memória cache estaria com dados, com endereços virtuais. Então, tem que ser um mesmo programa. Tá? Mas a ideia é que ele possa ser, né, uma granularidade que execute em outro núcleo. Tá? Ou seja vista pelo sistema operacional como outra thread. Tá? Então, eventualmente, ela poderia até mesmo executar no mesmo processador. Então, eu tenho um processador só e eu tenho as duas threads, a thread real, né, e a thread especulativa. Então, eu vou executando a thread real. Toda vez que a thread real tem algum evento de alta latência, por exemplo, um acesso que foi cache miss, que está sendo acessado a DRAM, eu poderia começar a execução da especulativa, para causar mais cache misses. A ideia é causar mais cache misses. Causando mais cache misses, o que eu estou fazendo? Eu estou esquentando a cache, trazendo dados úteis. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Tá?
Então, assim, a gente pode construir uma thread especulativa fazendo em software, né? Com um thread spawn, né? Então, sei lá, né? Com pthreads a gente pode criar uma thread nova, né? Ou a gente poderia fazer alguma coisa em hardware também, tá? O hardware também daria para fazer isso, tá? Como que o hardware faria? Executando o programa original, mas eu vou executar ele mais rápido, removendo tudo que faz ele parar, tá? E, claro, eu vou remover qualquer restrição de corretude. Eu só quero executar ele no modo mais quick and dirty, sabe? O mais rápido e pode fazer a lambança que for, porque eu só quero esquentar a cache, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é encontrar, né, os misses antes do programa principal, tá? E assim, para eu executar e não me preocupar com stalls de nenhuma natureza, eu vou ter que ter muitos bons branch predictions, predição de valores, né? Porque às vezes eu tenho um load que depende de um outro load. Então, como que eu adianto esse cara se esse daqui ainda não está pronto? Eu vou ter que prever qual que é o endereço. Se eu fizer uma predição qualquer, eu posso adiantar ele. E eu continuo executando. Então, é uma ideia super interessante, né? Então, aqui tem algumas ideias, né? O Assisted Executions, de 98, o Simultaneous Subordinate Microthreading, Execution-Based Prediction Using Speculative Slices, do ISCA 2001, né? Então, esses todos são baseados em thread em software, tá? Então, quando eu crio uma thread em software, eu tenho vários problemas, né? Que pode ser que a thread principal e a thread especulativa, elas fiquem desincronizadas, né? Então, essa thread principal já está aqui na frente e a especulativa ainda está trazendo dados aqui de trás, sabe? Aí não está me adiantando muito, tá? Eu tenho um problema de onde que eu vou executar essas duas threads. Então, eu estou usando um núcleo a mais para execução especulativa. Agora, tem que ser executado na hierarquia de memória em algum núcleo que compartilhe algum nível de cache. Então, se eu tenho um processador que tem toda a sua hierarquia de cache, outro processador em outro chip, essa thread especulativa eu tenho que avisar o sistema operacional que ele não pode rodar num processador diferente, né, do original. Tem que rodar em um núcleo daquele processador original. Então, assim, tem várias questões aqui, né, de problemas, né, relacionado a essa baseada em threads em software, tá? Muito bem. Tá. E, claro, eu tenho que ter uma forma de terminar a pré-execução, né? Então, assim, causou um cache miss, então começa a execução especulativa. Agora, o cache miss voltou, eu tenho que, de alguma forma, falar, ó, para aí um pouquinho. Agora eu vou continuar na thread principal. Senão a thread principal vai ficar mais lenta do que era antes. Então, tem vários problemas aqui. Agora, tem uma ideia bem interessante, foi publicada ali no HPCA de 2003, que é o Run Ahead Execution. Tá? E o Run Ahead Execution, ele é uma ideia genial, que ele faz o seguinte, ele faz a pré-execução de código especulativamente, só para fazer prefetch. Então, a ideia é o seguinte, tem o hobby, né? O hobby lá, hoje em dia, com 512 entradas. Maravilha. Vamos supor que aqui é a cabeça do hobby, tá? O head, e aqui é o tail do hobby. Tá? Claro, o hobby é uma fila circular, a gente já discutiu isso, mas imagina que logicamente essa é a cabeça, essa daqui é o tail, né? Essa é o rabo, a cauda. Então, as instruções mais antigas, né, mais velhas estão aqui, e aqui estão as mais novas.
tá? Então, quando a instrução mais antiga, né, ela é um cache miss de alta latência, tá? Ou seja, um cache miss que vai ter que ir na memória principal, então, nesse momento, a gente faz um checkpoint do estado arquitetural atual. O estado arquitetural é definido pelo banco de registradores, basicamente. Então, eu salvo todos os registradores atuais. E eu entro no modo Run Ahead, tá? Que é executar à frente, né? O Run Ahead, ele pré-executa instruções especulativamente. Então, a ideia é gerar prefets. Então, ele pega e começa a executar tudo que tem aqui no hobby especulativamente, sabe? E vai adiante. Tudo que é L2 misses, eu faço L2 misses e depois eu marco com um NOP. Quer dizer, tudo que é dependente de um miss de L2, eu marco como NOP. Então, se tem alguém que está esperando um miss de alta latência, eu caio fora, eu jogo fora aquela instrução do hop e vou indo à frente. Tá? Então, quando aquela instrução original que causou todo o problema, ela chegar, aí a gente restaura o estado consistente da minha arquitetura. Então, a ideia aqui é especular, né? Então, adiantar loads dessa forma. Então, é interessante porque eu aproveito um núcleo que estaria parado esperando e adianta a execução. Que mais? A gente pode fazer uma especulação também de valores, porque dependendo, eu vou ter um load que depende de um cálculo, então eu posso especular valores também. Tá? Então, a sacada toda é cálculos feitos dentro do processador são muito mais rápidos do que cache misses. Então, é ok eu executar especulativamente várias instruções para adiantar os loads, porque executar instruções é muito rápido. Agora, loads são bastante lentos. Tá? Muito bem. Então, né, aqui uma ilustração, né, dos autores do que eles ganhariam, né? Então, imagina só que eu faço uma computação e gero um MIS, né? Aí eu espero aquele MIS chegar. Quando aquele MIS chega, aí eu continuo fazendo o cálculo. E depois de algum tempo que gera o segundo load. E aí, mais tempo esperando. Nota que um período de tempo aqui, eu consigo esconder a latência do load com a execução do hobby, com o que tem dentro do hobby. Mas eu não consigo, né, esconder toda a latência. Legal. Então, a ideia é a gente mover para um outro modelo, que é eu faço a computação e tem um MIS, aquele MIS eu deixo esperando, está no MSHR, tudo bem. E enquanto isso eu entro no modo Run Ahead. Então, olha só, esse tempo inicial que eu demoraria entre a computação até causar o segundo MIS, está aqui, ó, entre a execução até causar o segundo MIS. Então, o que quer dizer é, eu estou aproveitando melhor a largura de banda da memória, né? A memória principal, ela tem bastante largura de banda. Então, tudo bem eu fazer dois loads simultaneamente. Dois loads simultaneamente demora basicamente o tempo de um load para retornar os dados. O problema é um load demora bastante. Então, eu quero adiantar todos, fazer em paralelo, e eles vão chegar mais ou menos no mesmo tempo. Tá? Então, aqui mostra o potencial de quantos ciclos eu estaria guardando só nesse caso simples, né? Então, o potencial seria esse, né? Da gente adiantar esse stall e sobrepor os stalls um em cima do outro aqui. Tá? Bom, então, é interessante, né, essa ideia, mas alguém pode falar assim, professor, legal, né, ótima ideia, parabéns para os autores, mas parece mais uma ideia de um pesquisador que nunca vai ser implementado na vida, né? Mas, na verdade, essa ideia foi implementada no IBM Power 6, né, o codinome era o Sunrock.
né? Então, bem interessante, né? Então, assim, a vantagem é que ele nada mais preciso para fazer uma pré-busca do que o próprio código, gerando loads, né? Eu não preciso, né, comparado com a utilização de threads extras, eu não precisei dessa thread extra, não precisei de um núcleo a mais de processamento, tá? Eu não preciso de um contexto diferente, né? Eu faço o mesmo contexto da thread. E assim, o que é interessante é que para fazer isso, eu não preciso de muito hardware extra, porque eu preciso do hardware de execução, e o processador tem o hardware de execução, né? Eventualmente eu vou ter que salvar o estado arquitetural, mas eu acredito que até isso a gente consiga já utilizar o hardware que já existe. Então, agora sim, se eu olhar quanto à questão de energia, aí eu tenho um problema, né? Porque eu estou executando muitas instruções extras, porque eu executo ela no modo run ahead e depois eu tenho que reexecutar no modo normal, né? Então, claro, se o preditor de saltos não for muito bom, eu estou trazendo no run ahead um caminho que eu nunca vou executar. Então, isso pode ser um problema também. Tá, deixa eu ver o que mais. Bom, eu não consigo fazer um pré-fetch, né? De endereços que dependam de cache misses, né? Então, se é uma lista encadeada, eu vou ter alguns problemas aí, tá? A menos que eu utilize uma forma de prever endereços, tá? Muito bem. Bom, ele vai ser tão efetivo quanto ao paralelismo da memória, mas o que a gente vê é que, sei lá, nos últimos 16 anos, a memória aumentou a largura de banda, ou seja, o paralelismo, né, em última análise, 16 vezes. Então, isso é um bom, né, um bom sinal para essa técnica. Tá? Muito bem. E o último ponto é que a distância do prefetching, né, a distância que eu consigo executar o run ahead, depende da latência da memória. O que é um contraponto interessante, né? Porque se a memória é muito lenta, eu consigo adiantar mais e mais misses lá na frente. Se a memória é mais rápida, talvez eu não consiga adiantar muito. Mas a memória é mais rápida, tá tudo bem não adiantar muito. Então, me parece um ponto bem interessante, bem balanceado aqui, né? Então, assim, o que é legal é que esses execution-based prefetchers, eles conseguem fazer o prefetch adivinhar qualquer padrão de execução, porque eu estou fazendo baseado na execução real do código, né? Então, eu posso ter um custo mais baixo se eu fizer com o run ahead, né, e eu posso melhor utilizar a largura de banda da memória. Muito bem, acho que o restante eu já conversei. Muito bem. Então, pessoal, tem algumas leituras aqui requeridas, né, e recomendadas se você quer saber mais sobre software prefetching, tá? E era isso que eu tinha para essa aula.